Oi, pessoal. Olha aí, estamos de volta, né? Hoje é terça-feira, hoje nós estamos aqui no momento da palavra, para fazermos a nossa reflexão diária. 2 vezes por semana a gente faz, né? 2 vezes. Meus amados, minhas amadas, eu estou aqui mais uma vez, né? Trazendo uma palavra linda para nós. Uma palavra para nós colocarmos a nossa confiança cada vez mais em Deus. Em Deus. Porque a gente lendo a Bíblia, a gente vê coisas que os grandes, entre aspas, né? Porque grande é Deus, os grandes homens da Bíblia, se você for olhar um por um, com exceção de Jesus Cristo, você vai ver em algum lugar, em alguma ocasião, eles falharem. Abraão falhou, mentiu. Isaac, Jacó, e vem de lá para cá. Chegamos em Moisés, o vulto mais importante antes de Cristo, né? O homem que recebeu as leis, os mandamentos das mãos do nosso Deus. Tem um episódio que é interessantíssimo. Ele acontece umas coisas ali, quando a gente está lendo, a gente acha, entende de uma maneira, mas quando o Espírito Santo revela para um servo dele, lá na frente, e ele passa para nós, nós vamos entender de outra maneira. Vamos ao que interessa. Antes, eu quero falar para você que está entrando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, e não saia daí. Não saia daí, fique até o final, porque essa palavra é para você. Deus tem, com toda certeza, uma palavra para você. Amém? Glória a Deus? Então, eu quero contar assim, rapidinho aqui, em Êxodos, no capítulo 34, eu quero ler do versículo 29 ao 35, mas eu não vou ler todos esses não, tá? Eu não vou ler do 29 ao 35, deixa eu me ver aqui. Êxodo, tá? Êxodo, tá aqui. Nós vamos ler, na verdade, capítulo 34, do 29 ao 35, mas nós vamos ler, eu quero ler só do 31 até o 35. Então Moisés chamou Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou-lhe tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Olha só, escuta bem, continua. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhes tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Ele que ele está falando aqui é Deus. Presta atenção, que coisa mais linda, né? Que coisa interessante. Isso não é para desanimar, é para te animar, para trazer ânimo para nós. Eu estou vendo aqui Moisés querendo dar um jeitinho brasileiro. Eu estou vendo aqui Moisés dissimulado, porque não é outra coisa. A princípio a gente pensa assim, uma redoma, a gente pensa não sei nem o quê. Deixa eu fazer aqui um pano de fundo. Deus chama Moisés para ir lá no Monte Sinai. O povo não quer ir. Só a voz de Deus, e tremeram tudo, ficaram tudo com medo e não foram. Moisés foi sozinho. Deus dá todas as coordenadas, ensina tudo para Moisés, entrega inclusive os mandamentos. E Moisés fica 40 dias, 40 noites lá. O rosto dele resplandecia, ficou transparente. Mas ele não sabia disso.
ele fala com Deus e volta naturalmente, naturalmente. Quando ele está se aproximando ali do povo, o povo olha para ele e todo mundo se assusta, inclusive Arão. Se você ler a história inteira, você vai ver. Arão chega e fala, meu irmão e tal, eu estou falando do meu jeito aqui, entendeu? Olha como é que você está. Aí ele olhou. Aí Moisés, a princípio, Moisés saiu dali, com o rosto transparente. Mas chegando na sua tenda, só ele, Deus e ali, né? Ele notou que aquela transparência ia se desvanecendo, até ficar normal. Só que agora Moisés, depois de receber toda aquela glória, depois de receber toda aquela transparência vinda da parte de Deus, ele não queria mais se demonstrar um homem fraco na presença dos seus liderados. Então ele pegou um véu e colocou na cabeça. Quando ele ia com o véu, é porque não tinha glória. Entendeu agora? Ele ia com o véu na frente de todo mundo agora. Só que a glória tinha desvanecido. A glória, Deus não estava ali. Aí ele ia de novo no monte. Colocava o véu e ia para o monte. Mas chegando na presença de Deus, a Bíblia diz ali, ele removia, tirava o véu. É interessante ou não é? Mas é para pensar. Aí ele vinha de volta, ele não colocava o véu. Ele vinha porque ele estava transparente de novo. Resumindo, todo mundo pensava que Moisés era assim todo tempo. Dissimulado ou não é? Jeitinho brasileiro ou não é? Ele fazia por mal? Não fazia por mal. Simplesmente ele queria agregar mais conteúdo, digamos assim, para que aquele povo entendesse mais ainda os propósitos de Deus para a sua vida. Mas isso aí não agradou a quem conhece a palavra de Deus a fundo, como se diz. Tinha um homem que era mestre da lei. Ele lia os 10 mandamentos de dia e de noite. O nome dele era Paulo, ele se converteu e era Paulo daí. Ele era rabino. Mas ele se converteu e começou a entender a história. Ele sabia muito bem o que aconteceu ali com Moisés. Aí quando chega, ele está ali em 2 Coríntios, ele vai explicar o que aconteceu ali. 2 Coríntios, no capítulo 3, olha o que ele vai dizer. Ó. Ele vai dizer assim, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí ele vai falar assim, olha ó. Tendo, pois, tal esperança, renovamo-nos de muita ousadia no falar. Sirvamo-nos, gente, me perdoe, sirvamo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, olha aí, ó, incriminando Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. A glória não era para sempre, a glória não era eterna. Mas ele queria fazer parecer que era. Ele colocava um véu. E isso trouxe problemas? Sim, e muitos, olha aqui, ó. Mas o sentido deles se embotaram com essas coisas. Pois é, não dá para ensinar errado a palavra de Deus para ninguém. Por isso está cheio de seitas, cheio disso, cheio daquilo. Porque não estão pregando a palavra como ela é. Deus não precisa de jeitinho brasileiro, nem que seja Davi, nem que seja Moisés, nem que seja Abraão. A palavra de Deus é Deus. Ele diz assim, como é que ele diz mesmo? Ele diz, maldito. O homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço. O versículo é maior, mas eu só quero isso aí. Aí é usar a carne para fazer essas coisas. Por isso não dá para confiar, não. Quando alguém falar a palavra de Deus, você sabe que a palavra é de Deus, você sabe que o que ele está falando é de Deus, aceite. Mas quando não é de Deus, você não é obrigado a aceitar. Amém? Aí ele diz, sabe o quê? Que até hoje, quando é lido o livro de Moisés, até hoje, as pessoas usam o véu. Tem religião por aí que faz isso. Até hoje, usam o véu. Mas em Cristo esse véu já foi removido, gente.
Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Eu não preciso nem falar muito de nós, porque é só nós olhar o que eles faziam de bom e seguir o que eles faziam de bom, que é de Deus. Olhar o que eles faziam e não era tão bom, e nós temos a opção de não segui-los. Não é verdade? Essa é a palavra linda, bonita e verdadeira que eu estou trazendo para você nessa tarde. Se você gostou ou não gostou, coopere comigo do mesmo jeito. Entra lá, deixa o teu joinha, tá? Faz o que você tiver vontade, compartilhe. Nós estamos aqui trabalhando na obra do Senhor. Não queremos dar jeitinho brasileiro de jeito nenhum. Você só vai ouvir aqui palavra da verdade. E essa palavra falou contigo. Então, compartilhe, comente, digam alguma coisa, tá bom? Se você está entrando pela primeira vez aqui no nosso canal, fica conosco. Faça tudo isso, compartilha lá, se inscreva no nosso canal, que você vai ficar assistindo essas ministrações, tá bom? Deus abençoe a todos.